Erg, o 10º planeta, parte 9. Roger Feraldi. O sumo sacerdote mal teve tempo de saudar o imperador Ilin. Visivelmente agitado, entrou sem qualquer preâmbulo no assunto. Meu imperador, tenho sentido algumas interferências vibratórias no mundo astral. Aliás, nosso grande mago Zhukov também as percebeu. Depois de termos discutido arduamente essa anomalia, chegamos a algumas conclusões. Que conclusões seriam? Perguntou Ilion, olhando de maneira interrogativa para os dois. Não temos ainda certeza absoluta, disse Zhukov, porém. Foi interrompido por Agazir. Senhor, acreditamos que essas interferências vibratórias são provenientes de um astro de fora de nossa galáxia. De um universo paralelo ao nosso? Havia estupor na fisionomia de Lin. Foi a vez de Zhukov responder. Sim, meu imperador. Não temos ainda plena certeza, mas acreditamos que o imperador de Morg seja o responsável por essas interferências vibratórias. Akasha, o inefável. Foi o que conseguiu dizer Itilin. Os jardineiros cósmicos. Precisamos mais uma vez recuar do nosso tempo terrestre e nos reportar às primeiras épocas dos Ergs no planeta Vênus. Após a edificação da nova Kendonsila, os cientistas começaram a explorar todos os planetas do Sistema Solar. A primeira grande obra de engenharia cósmica foi realizada sob a orientação do mago Zhukov. Um satélite artificial que foi colocado em órbita de Marte, com rotação anti-horária, a fim de equilibrar o planeta, que com a explosão de Erg teve seu eixo deslocado. Com uma inclinação bastante acentuada, de mais de 40 graus. Somente após essa importante obra de engenharia galáctica, começou a exploração do planeta azul, a Terra. Por ordem de Lyon, 6 cientistas começaram esse trabalho. Com essa crosta ainda recém-formada e castigada por erupções vulcânicas, vai ser difícil formar e manter a vida vegetal, disse o chefe da expedição, Tureb, engenheiro galáctico. Examinando o solo do planeta. Como esquenta esta roupa! Exclamou o outro cientista, batendo as mãos enluvadas uma na outra. O uso da roupa pressurizada era imprescindível, em decorrência das emanações sulfurosas dos vulcões em atividade. Como ainda não podiam utilizar o plano astral do planeta, os Ergs tinham que realizar essas experiências em corpo físico. Vamos observar a região sul do planeta. Talvez lá possamos encontrar algum tipo de vida vegetal, disse Tureb, entrando em sua nave, que em minutos chegou ao local desejado. Com extrema paciência, examinando cada pedaço de terra, pois nessa parte do planeta a crosta se apresentava mais consistente, foram aos poucos encontrando vegetação rasteira de folhas simples, outras maiores ainda em formação. Foram horas sem fim, selecionando, reunindo os incipientes vegetais por grupos, ordens, gêneros e famílias, para depois ser pulverizados por uma espécie de regador com jatos de poeira luminosa, que envolvia toda a planta. Outros 2 cientistas introduziam as plantas numa caixa quadrada, onde permaneciam durante o período necessário até a caixa começar a brilhar, emitindo um som estridente e agudo. O ponteiro indica que suportou 12 emissões de infrassons, disse Gavotak. Já deve ter provocado o efeito que desejávamos. Quantas novas espécies? Perguntou outro cientista, aproximando-se da caixa brilhante. Com esta já são 738, respondeu Gavotak, abrindo a caixa com o máximo cuidado. As explorações e experiências pelo planeta Terra continuaram, com a Operação Reino Vegetal. Durante alguns anos, o plantio e reflorestamento foi feito paulatinamente. Afinal, os cientistas empenhados nesse trabalho já não mais necessitavam de vestes especiais, pois a atmosfera, com o reino vegetal evoluindo, havia se modificado. Albion fora nomeado diretor da Operação Reino Vegetal. Após 10 anos ininterruptos nesse trabalho, como reino mineral definido, a crosta terrestre já oferecia condições para a proliferação do reino vegetal. Desde as plantas mais simples até arbustos e árvores plenamente desenvolvidas. Foram realizados vários experimentos com excelentes resultados. Já podemos, num futuro próximo, pensar na vida animal do planeta, disse Albion para Gavotak, que observava uma extensa região onde floresciam inúmeras árvores frutíferas. Concordo.
Fizemos um ótimo trabalho, disse, olhando ao redor. Sem dúvida. Um ótimo trabalho, repetiu Albin. E quanto ao projeto Marte? Já existe um grupo de cientistas biológicos trabalhando nesse projeto. No plano astral de Marte? Sim, e no plano astral de Mercúrio também. Essa operação está sob a direção do Mago Zukov. O que foi isso? Perguntou de repente Gavotak. Por um momento, ambos sentiram como se uma descarga elétrica os tivesse atingido. Não sei, conseguiu dizer Albion, ainda meio assustado. Tive a impressão de que o céu se abriu e um jato de energia elétrica me atingiu. Pouco antes da destruição final de Erg, anterior a esses projetos que relatamos, vamos encontrar o Imperador Hakasha e seu braço direito, o comandante Hana, observando próximo à sua nave. Em um pequeno aparelho portátil, semelhante às televisões modernas, cenas que se passavam em vários pontos do planeta invadido. Parece que a vitória final está próxima, inefável Imperador, Senhor da vida imortal, disse o bajulador Hana, desviando por um instante os olhos da tela. Já não é sem tempo, limitou-se a dizer o inefável, ignorando o elogio e voltando atento a examinar o seu aparelho. A região norte ainda resiste, e completou a frase com uma maldição. Não demora, meu senhor, a cair essa última resistência. Quem é o governador da região norte? Perguntou o inefável. Ratinov, respondeu sem titubear o comandante Hana. Por que demora tanto essa rendição? Estão usando aquele maldito aparelho que desaloja nossos irmãos das mentes já ocupadas. Por essa razão, grande quantidade de morgues desaparece, dificultando nossa conquista. Nossos cientistas não encontraram ainda uma maneira de neutralizar essas máquinas. Não, inefável, mas muito em breve conquistaremos esse planeta, disse Hana com convicção. E muito conveniente que isso aconteça no menor tempo possível, o imperador estava muito irritado. Observe, senhor, disse Hana, saindo desse terreno perigoso e apontando a tela do seu aparelho. Os selvagens das montanhas foram todos destruídos, bem como as construções, à margem da floresta, que os Ergs em fuga deixaram para trás. Nesse exato momento, o solo tremeu e surgiram alguns clarões no horizonte, seguidos de várias explosões. Rápido, Hana focalizou no visor a região norte, e o que viu causou-lhe maior pânico. Depressa, vamos sair daqui sem demora. QF-0H Hana. O que houve? O inefável, aturdido pelos gritos de seu comandante, ficou parado, sem entender nada. Os insanos Ergs começaram a utilizar um átomo desdobrado. Eles não entendem que usando essa fissão atômica podem destruir a si próprios e todo o planeta. Rápido! Não temos tempo a perder. E quase empurrando o inefável, entrou com os outros 2 oficiais no seu barco aéreo. O comandante Hana, acionando a alavanca de fótons, colocou num segundo a nave no hiperespaço, após um leve sulavancos, resultado da explosão nuclear ocorrida. Rapidamente alcançaram o corredor dimensional entre o buraco negro e o branco, pousando logo em Morgue. Mal haviam desembarcado, o inefável convocou uma reunião para avaliar os últimos acontecimentos, com poucos cientistas eminentes, de vez que os mais importantes membros dessa civilização haviam sido destruídos com a explosão do planeta Erg. Não nos esqueçamos de que a explosão nuclear que estilhaçou o globo físico de Erg destruiu as contrapartes hiperfísicas do planeta. Quando atingiu o plano astral, desorganizando-o, concomitantemente também extinguiu os corpos astrais dos morgues, que entraram num estado conhecido como vida suspensa. O inefável saudou apressadamente os 8 cientistas galácticos e os 3 magos astrólogos, convocados pelo comandante Hana, também convidado a participar desse encontro de emergência. Estamos reduzidos a 1/3 de nossa raça, começou o imperador, e precisamos imediatamente, sem projetos ou estudos, tomar providências efetivas quanto ao nosso futuro. Precisamos de ação e não de palavras. Com a explosão do planeta Erg, também sofremos o efeito desse desastre cósmico, que inclinou o eixo de nosso planeta, com resultados imprevisíveis, e aumentou a deficiência de energia vital. Por todas essas razões, concluí que devemos abandonar nosso planeta o mais rápido possível.
Acredito que falo em nome de todos, começou o Mago Maior Jonatar. A primeira providência é encontrarmos outro planeta, em um universo paralelo ao nosso, que possua um plano etérico e astral análogo. Ou então adaptar as nossas vibrações a densidades idênticas às desses planos. Isso é possível, Jonatar? Sim, inefável. Podemos conquistar e assumir os 7 subplanos, tornando-os exclusivos, para que neles habite nosso povo? Mas de certo, inefável. Porém, isso demandará algum tempo aparente. Embora para nós isso não exista, ainda assim levará um determinado período daquilo que conhecemos como nosso tempo. O que será feito dos habitantes desses 7 subplanos, se nós os ocuparmos de forma exclusiva? Perguntou o imperador com interesse. Quem respondeu foi Hana, sem qualquer indecisão. Serão eliminados. Os outros cientistas e magos foram unânimes em suas opiniões, que coincidiam com a do comandante Hana. O inefável levantou-se de sua poltrona da cristal, e dirigindo-se a Jonatar, ordenou: é meu desejo que encontres esse planeta e desde já comeces a trabalhar na adaptação de seus planos etéricos e hasteia, se possível no plano mental, e, sem mais uma palavra, ao viu como por milagre. No ar, toda a assembleia e seus participantes. Volta do inefável. Ilion esperava Zukov e Agazir para uma conversa privada, observando da janela do salão de audiências o panorama que se descortinava para além do rio que circundava Kendon-Sila. Perdia-se no horizonte a imensa pradaria, que terminava numa cadeia de montanhas, que pareciam espetar o céu com seus picos agudos. A tarde esmorecia, tingida por esparsas nuvens arroxeadas, pincelada sobre o azul que começava a desmaiar na noite que se avizinhava. Salve, imperador! Saudaram os 2 cientistas, sentando-se nas poltronas de cristal, a convite de Won. Queremos lembrar ao leitor que quando os Erg se reuniam na cidade de Kendon-Sila, criavam um corpo físico. A portento bela cidade de cristal já se encontrava construída no mundo etérico de Vênus. Sem mais delongas, Ilion entrou no assunto que o preocupava. Então, alguma novidade sobre as descargas elétricas, que, me parece, aumentaram consideravelmente. Descobrimos, eu e Zukov, a origem dessas vibrações. Descobriram. Sim, meu imperador, disse Agazir. São provenientes de Morg, infelizmente, mas preocupantes do que parecem. Preocupantes? Preocupantes e perigosas, e Zukov remexeu-se na poltrona. Perigosas em que sentido? Foi por intermédio dessas vibrações que os Morgs puderam encontrar esse planeta, que hoje habitamos. Eles mandaram essas vibrações para todo o cosmo, e por um efeito de ressonância que ainda não entendemos completamente, conseguiram atingir seus objetivos. Verificamos, disse Zukov, que a nota tonal dessa vibração é idêntica ao som do planeta Vênus. Por essa razão, penso que assim pode ser encontrado esse planeta. Talvez seja apenas uma teoria, mas dentro da lógica faz sentido. Vamos aos fatos. O mundo astral de Vênus está ocupado por alguns Morgs, egressos do seu planeta natal. Agora estão procurando se instalar nos subplanos superiores, para lhe fazer sua morada. Que providências podemos tomar para impedir essa invasão? Perguntou Ilion, preocupado. Temos a chave para impedir essa invasão, disse Zukov. Eles vieram com o firme propósito de eliminar todos que vivem nesse plano. Foram, porém, impedidos pelas vibrações do espírito planetário venusiano e alijados para o umbral, onde se encontram no momento. Porém, continuam enviando vibrações bastante densas, com aparência de descargas elétricas, que incidem em todos os planos, astral, etérico e físico do planeta. Eles têm condições de sair do umbral e atingir os outros subplanos? Achamos que sim, respondeu Agazir, com um ar de preocupação. Por meio dessas densas vibrações, podem atuar em todos os 7 subplanos, disse Zukov. Então, o problema é muito mais grave do que imaginei. Disse Ibon, pensativo. Sim, mas eu e Zukov concluímos que poderemos enfrentá-los e sujeitá-los à nossa vontade, sem lutas, mortes ou aniquilações, que tanto abominamos. De que maneira? Como meu imperador bem sabe, começou Zukov. Por meio de nossa força mental, criadora,
podemos separar o desejo da mente. O binário Kama-manas. Exatamente, Senhor. Enquanto a mente se unir ao desejo, esse binário existirá. Porém, quando a mente se desligar completamente dos desejos, estaremos libertos no plano astral e realizaremos nossa evolução no mundo imediatamente superior, o mental concreto. Para isso, bastaria nos reunirmos e focalizar nossa vontade criadora no plano mental, eliminando, pelo mesmo processo, todos os desejos e quaisquer outros sentimentos. Afinal, restaram muito poucos ergs, e todos se encontram em um patamar evolutivo bastante avançado, o que possibilitará realizarmos essa operação mental, concluiu Zhukov. Compreendo aonde querem chegar. Porém, se usarmos nossa vontade criadora, não estaríamos conseguindo o progresso espiritual anômalo, contrariando a evolução normal do indivíduo e do coletivo. Se o avanço é progressivo, de acordo com méritos e deméritos de cada um, como podemos, de uma hora para outra, alterar esse processo natural, e nos arvorar em juízes e donos da lei maior? Em oposição a tudo aquilo que aprendemos durante esses séculos todos? Ilion, depois desse longo discurso, calou-se, imitado pelos outros dois. Após algum tempo, o mago cientista quebrou o mutismo. Acho que o senhor tem toda a razão. Não havia abordado a questão por esse prisma, disse Zhukov. Digam-me ainda, meus amigos, e as entidades sedevenos que habitam o plano astral, o que será feito delas, entregues à sanha de destruição dos morgues? Perguntou Ilin. Então a guerra será inevitável. Respondeu Zhukov. Não acho justo, retrucou o imperador. A guerra é cama, desejo, sentimentos e paixões, corpo astral. Manas, a mente. Totalmente contrária aos nossos princípios. Creio, infelizmente, ser o único caminho que nos resta, disse Zhukov. Agazir, calado, parecia concentrado em alguma ideia. Após um silêncio momentâneo, o sacerdote começou a falar, a princípio de forma tímida, titubeante, mas logo com bastante firmeza. Acredito, senhores, que cheguei a uma conclusão definitiva. Qual? Perguntaram ao mesmo tempo Ilion e Zhukov. Em primeiro lugar, mandaríamos um emissário parlamentar com o imperador Rakasha, apresentando nossas propostas. Que propostas seriam essas? Indagou Ilin. Faríamos ver ao imperador dos morgues que o mundo astral de Vênus, para ser conquistado, demandaria muita luta, com perdas irreparáveis, tanto para eles como para as entidades de grande evolução, que visando o progresso da humanidade de Vênus, optaram por fazer desse plano sua morada. A lógica nunca foi o forte dos morgues, disse Zhukov, pessimista. Creio também que não funcionaria, Ilion acompanhou o mago na descrença. Mas ainda não concluí nossa proposta. Ainda há mais. Indagou o imperador. Muito mais, disse Agazir sem se perturbar. Ofereceríamos o mundo astral do planeta Terra, previamente preparado para recebê-los, sem qualquer obstáculo e ainda com o aval dos dirigentes planetários. E se eles não aceitarem? Questionou Ilion, consultando Zhukov com um olhar. Acredito que aceitarão, disse Agazir. Por que dizes isso com tal convicção? Perguntou o imperador, ainda não de todo convencido. Porque, ao se envolver com os habitantes do mundo astral do planeta Terra, enfrentarão duas escolhas inevitáveis. Ou dominam e conquistam esse plano, o que não é do planejamento, que conhecemos, dos dirigentes siderais, ou, envolvidos pela magia negra daqueles habitantes, para poder realizar suas nefandas práticas, cairão na heresia da separatividade menor que, sendo então obrigados a encarnar nas primeiras raças desse globo em evolução. Quanto mais facilidades tiverem os morgues, mas pensaram que estão atingindo seus objetivos. E a única solução? Indagou Ilin. A única. Exclamaram juntos Zhukov e Agazir. Confio os detalhes dessa missão aos senhores. Uma pergunta apenas, quem mandaríamos parlamentar com o imperador dos morgues? Eu e Zhukov, disse Agazir, seremos considerados suspeitos. Acreditamos que seria conveniente enviar alguém neutro, mas de nossa inteira confiança. Quem seria? Albion,
respondeu Agazir, sem pestanejar. E para ser mais convincente ainda, Tessal acompanharia. E muito perigoso expor minha filha. E se sair alguma coisa errada? O que poderia sair errado? Traço perguntou Zukov. Não sei, vou pensar no assunto, disse Lin. Perdoe minha impertinência, meu imperador, mas é necessário decidir bem depressa, disseram Zukov e Agazir. O planeta Vênus encontrava-se ao final de sua sétima sub-raça, da sétima raça raiz ou raça-mãe. A grande maioria de sua humanidade havia atingido o grau de adepto da grande confraria cósmica, enquanto o planeta Terra estava no final de sua terceira raça raiz, a dos lemurianos. Várias entidades de orbes adiantadíssimos do cosmo, como semícios das Pleiades, da constelação de Órion, de Sírius, da constelação do Cocheiro, ou seja, de Capela, e uns poucos cientistas de Erg, que voluntariamente se apresentaram para essa missão. Leitor não versado em esoterismo, esclarecemos que a heresia da separatidade ocorre quando o ego, por excesso de orgulho e maldade desmedida, exulga-se do eu superior, formado pelos corpos espiritual, intuicional e mental abstrato, respectivamente átmico, búdico e causal e traço, unindo-se à personalidade, como se esta fosse a única realidade existente. Foram enviados ao planeta Terra, para elas se unirem aos habitantes terrenos a fim de acelerar a evolução no planeta. Esse fato prova que somos filhos das estrelas, o que veio posteriormente a ser confirmado quando da encarnação em massa dos Ergs e, posteriormente, dos Morgs. Albion e Tessa haviam se dirigido ao umbral do planeta Vênus, para parlamentar com o inefável imperador Akasha. Enquanto isso, o mestre Aramomoru, acompanhado por 3 discípulos, chegava a Kendonzila, e solicitou uma audiência com o imperador Ilin.